prosperidade. Todo mundo animado para falar sobre prosperidade, sobre a vida financeira. E aí eu vim aqui hoje para a gente começar do básico, do básico, do básico. E vão ser alguns vídeos onde a gente vai construir a base mesmo, onde a gente precisa começar a nossa organização financeira. Então esse vídeo aqui e os próximos que virão, eles vão ser para aquela pessoa que está endividada, que não consegue se organizar financeiramente, né? Então ela é aquele vídeo para quem está precisando mesmo sair do caos, né? Então a gente vai começar esse mini curso, vamos dizer assim, né? Do zero, e aí a gente vai alcançando aí níveis, o nível que a gente quiser, né? Dentro da nossa educação financeira, tá bom? Então vamos lá. Meu nome é Luciana, né? Eu sou cirurgiã formada em odontologia, sou cirurgiã dentista, e desde que eu me entendo por gente, devido ao meu pai, eu sempre aprendi muito a economizar. E durante esse tempo todo da minha vida eu venho aprendendo muito sobre a educação financeira. E eu resolvi falar um pouquinho sobre isso porque gosto e porque sempre, né, tô sempre aprendendo e ensinar e passar o que a gente sabe, sempre traz melhoras pra gente mesmo, né? Então vamos lá. É o seguinte, primeira coisa eu quero agradecer meu pai e minha mãe que me deram a vida e principalmente ao meu pai que me ensinou, né, essa parte aí de educação financeira. Ele me deu uma arma muito importante, que é aprender a poupar, aprender a se organizar, aprender a ter uma base segura onde você se apoia para alçar voos maiores. Então, ele me ensinou isso, a poupar, e minha mãe me ensinou a não ser consumista, né? A entender o porquê que eu queria comprar aquilo, se realmente era necessário. Então, eu sou muito grata porque eles foram os fundamentos da minha vida financeira. Porque depois que a gente tem uma base como essa, dali para frente, a gente que decide, né? Porque o mais importante é você não se afundar em dívidas, porque a gente vê pessoas aí novas, jovens, que estão cheias de dívidas. E na realidade, o que a gente mais vê hoje em dia é muita gente devendo e dizendo assim, não, se eu não dever, eu não consigo comprar nada, né? Se eu não me endividar, não consigo. E não é porque isso é comum que é normal. E é por isso que as pessoas que têm um pouquinho mais de independência, que têm a sua independência financeira, um pouquinho mais de organização financeira, são raras. Porque a gente acredita que a maioria é que tá certo e que dever que tá certo, né? Então, porque todo mundo tá nessa, mas não, todo mundo não significa que é o correto, que é o certo, que é o melhor, né? Então, muitas vezes a gente vai entender dessa forma, né? E vamos lá. Então, vamos lá. Primeira coisa é a gente entender e sair da negação, né? Porque muitas vezes a gente nega, né? Fala, não, parar de autossabotagem e sair da negação. Cara, eu tô realmente precisando, eu tenho que me organizar, tá tudo bagunçado. E como é que eu faço? Porque muita gente tem até medo, né? Porque quando ela recebe o salário já tá todo pulverizado e tá faltando. Ela precisa de uns 2, 3 salários para poder resolver a situação dela. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa encarar. E muitas pessoas não querem encarar. O que elas fazem? Elas vão e gastam mais um pouquinho. Quando libera o cartão, elas já estão gastando mais um pouco. Para quê? Para poder se anestesiar. E na realidade, a anestesia não resolve aqui não. A gente precisa encarar de frente a situação, né? Então, qual que é a primeira coisa dentro da educação financeira que todo mundo diz e que é uma verdade
E por ser uma verdade, é muito básico e todo mundo diz. O que a gente precisa fazer? Se você tá no escuro, você precisa acender a luz, né? É igual quando você entra num quarto escuro. Você entra num quarto escuro, cheio de coisas lá dentro, de cadeira, de móveis, você nunca entrou lá. Você vai cair, você vai bater, você vai se machucar, né? Mas quando você acende a luz, você já não bate mais em lugar nenhum. Você já tem uma noção. Mesmo que esteja tudo muito bagunçado, uma bagunça, uma folia, é mais difícil você quebrar alguma coisa, se machucar, né? Se perder lá dentro ou não encontrar o que você precisa, se a luz estiver acesa. Então, o que acontece? Tá tudo bagunçado na sua vida financeira, tá tudo aquela lambança. Primeira coisa que a gente precisa fazer: perder o medo e encarar, acender a luz. Como assim, Luciana? Como que eu vou acender a luz? É a coisa mais básica que tem. É anotar tudo que eu ganho e tudo que eu gasto. Ah, não, mas aí dá muito trabalho. Sim, é trabalho, mas é importante. E é uma coisa que você não vai fazer para sempre, desse jeito tão minucioso. Mas num primeiro momento é muito importante. Importante o quê? Que você anote tudo que você gasta, tudo. Todas as suas despesas. É celular, é aluguel, é supermercado. Tudo que você gasta você vai anotar. Como você vai fazer? Vamos fazer, e essa já é a lição, tá? Desse primeiro vídeo é a lição, porque vai ter uma liçãozinha, em cada vídeo a gente vai trazendo liçõezinhas pra gente poder já ir, a gente não fica só na teoria, a gente já vai fazendo, certo? E aí, o que nós vamos fazer? Eu fiz aqui uma planilhazinha, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês e se vai aparecer. Eita, vai ficar ao contrário, né? A gente vai fazer uma planilha? Eu não pensei que ia ficar ao contrário. Prontinho, agora a gente vê a planilha aí, né? Olha só, como que a gente vai fazer? Eu vou mostrar bem de pertinho. Nós vamos fazer uma coluna aqui para entrada, onde eu vou anotar tudo que entra. O que é o que entra? É tudo que vem de dinheiro para mim, né? Então, se eu ganho um salário, eu anoto na entrada, né? Se eu vendo natura, se eu vendo bombom, tudo é entrada, certo? Então, aí eu vou colocar o quê? Vou especificar o que é, que entrou, vamos supor aqui um exemplo, salário. Quanto? R$ 3.000, certo? E aí, na segunda eu vou escrever todas as saídas, tá? E aqui eu tô mostrando, ó, todas as saídas. Aí a gente vai pôr 3 colunas nas saídas. A gente vai colocar o que, né? O que tá saindo é o aluguel. Por que ele tá saindo? Nessa primeira planilha a gente vai colocar o porquê, tá? Nas outras não precisa. Porque eu não tenho casa própria, porque eu preciso morar, porque eu tenho que me abrigar em algum lugar. Então, esse é o porquê. Esse porquê, ele vai ser muito importante, vocês vão entender. E quanto que eu gasto de aluguel, certo? Então, essa planilha é do mês todo, de tudo que eu gasto dentro de um mês. E aí, eu vou chegar aqui, telefone, supermercado, o curso que eu faço, uma balinha que eu comprei, todos os gastos a gente vai colocando, tá? Todos os gastos. Prontinho, então vocês viram a planilha ali, né? E vamos fazer essa planilha todinha, anotar tudo. A gente anota, pensa, lembra, porque nossa mente também, ela sabota, né? Então, muitas vezes a gente esquece, né? Então, a gente anotar tudinho, realmente, tudo que você gasta. Fazer um exercício da mente e pôr tudo lá, tá? Cartão de crédito, Luciana, como eu faço? Você vai anotar o que você gastou no cartão de crédito, né? Não é assim, cartão. Vai anotar se é mercado, né? Fazer toda fazer todo uma varredura mesmo, tudo que você gastou. Ganhos, entradas, gente, olha as entradas. Salário, eu vendi uma roupa minha para alguém. Entrada, pode ir lá, tá? Tudo, se você fez um freelancer, fez alguma coisa por fora, é entrada. Tem que anotar tudo que entra, certo? Tudinho que entra. Tá. E aí,
fazer as continhas, vamos ver quanto que a gente gasta. Vou contar uma história aqui, né? Quando eu dava esse curso numa ONG, teve uma moça que ela ficou quase que o curso inteiro para conseguir fazer essa conta. Ela não tinha coragem de fazer. E aí depois que ela fez, ela falou: Luciana, eu tô gastando mais do que eu ganho. E realmente, gente, olha, é difícil de encarar. É difícil de encarar, sim, é dolorido, porque a gente vai encarar a gente mesmo, a gente vai encarar os nossos defeitos, como a gente lida com o dinheiro, como a gente lida com a nossa vida, porque eu sempre digo, o dinheiro é a sua vida. Não estou dizendo que dinheiro é tudo na vida. Eu estou dizendo que o dinheiro que você ganha é a sua vida, porque você vende seu tempo para receber o dinheiro. E esse dinheiro é uma energia, um meio de transformação. Transformação do quê? Da sua própria vida, né? Na vida dos outros. Então a gente tem que ter muita coragem de encarar. E ela custou ter essa coragem, mas quando ela encarou, tudo mudou, ela melhorou e ela agradeceu muito depois pelo curso, né? Então a gente tem que estar e ela começou, né? Começou a fazer, começou a pagar as contas, começou a resolver as questões. Porque enquanto você não olha para o problema, ele continua lá e não quer dizer que ele não exista. A primeira coisa que a gente precisa fazer para resolver um problema é reconhecer que ele existe. Se ele existe, a gente resolve. Se a gente nem reconhece que ele existe, ele vai continuar lá, porém, a gente nunca vai resolver, né? Então, antes agora, tarde do que nunca, né? Antes do que depois, né? Então, vamos lá. Aí, depois que você fez, você vai ver lá o quanto você gasta. Talvez se assuste, né? Talvez até fique feliz, porque a gente às vezes acha que o problema é muito maior do que realmente é. A hora que você dá de cara com ele, você já vê, esse é o tamanho dele. Bora. O que a gente tem que fazer? Resolver, não é? Boa vontade para resolver esse problema, tá? Perdão para quem trouxe o problema, que foi a gente mesmo, e dali para frente é resolver, certo? Aí terminou. Aí você terminou, você vai ver lá se a sua saída está maior que a sua entrada, como que como que tá a situação. E em cada linha aí tá uma questão muito importante que a gente precisa fazer, tá? Aí você vai ver, a minha saída, quer dizer, o meu gasto deu maior do que eu ganho, se não deu, se deu menor do que eu ganho, eu tô guardando algum dinheiro por mês? Eu tô tendo algum dinheiro guardado, né? Aí a gente vai fazer isso, a gente vai estar analisando, fazendo uma análise mesmo do resultado que a gente teve ali nessa tabela. Aí a gente vai para um segundo passo. Qual seria esse segundo passo? A gente vai focar nas despesas. Porque onde que a gente precisa focar? Primeiro, você está num barco e ele está afundando, né? Se eu não tampo os buracos, ele está cheio de buracos, às vezes saindo coisa, entrando água ali. Se eu não tampo esses buracos, como é que, né, não vai afundar? Ele afunda, então a primeira coisa é tampar os buracos. Eu falo que é igual um balde. Eu acho que talvez o balde seja uma comparação até melhor. Você está jogando dinheiro e o dinheiro não fica. Você está jogando água dentro do balde, mas tem um furo no balde. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é tampar esses furos. Tampar esses furos para que o balde comece a encher e aí, então, transborde, né? E aí a gente pode trabalhar com muito mais tranquilidade e alcançar nossa independência financeira. Então, vamos lá. Aí, a primeira pergunta que você vai fazer, em cada linha, porque você viu lá que eu coloquei, a primeira linha, aluguel, né? Aí, a primeira coisa que eu vou perguntar é, eu tenho que pagar? E aí vem a questão do porquê, aquele porquê que a gente colocou. Eu tenho que pagar aluguel? Bom, aí você vai botar sua mente para funcionar. Você vai falar, não, talvez eu possa ir morar num barraquinho ali da minha mãe, ali por um tempo, alguns meses, para eu resolver minha vida financeira e depois eu
volto a pagar, porque eu tenho muitas dívidas, aí eu pago tudo, depois eu volto ou vou dar uma entrada na minha casa e já vou direto para, né, pagar as parcelas da casa. Aí, se você disse não preciso pagar aluguel, né? Aí já cancela, você cancela aquilo, já vai resolver e tirar essa despesa da sua vida. Mas você disse sim, não, eu tenho que pagar, não tem outra solução, eu preciso morar, né? A gente tem que morar, tem que estar, né? Tem que ter um canto, um lugar para eu descansar, um abrigo. Não, beleza, ok, precisa pagar. Aí você vai fazer a segunda pergunta. Quando você diz o sim, quando você diz o não, já cancela, já resolveu. Por exemplo, eu preciso de Netflix? Não, não preciso, cancela, já cancelou. Não, eu preciso, sim, eu preciso. Então, a segunda pergunta é: eu posso pagar menos? Aí você vai fazer essa pergunta: eu posso pagar menos? Ué, posso. Eu posso passar pedir um desconto pro dono do imóvel, né? Eu posso procurar um aluguel mais barato. Eu posso pagar menos. Lógico, né? Fazendo todas as contas ali, porque às vezes você mudar de casa pode ser mais dispendioso do que. Mas você fala, você se mexe, né? Você fala, não, eu posso pedir um desconto, eu posso ver o que eu consigo, né? Vamos supor, água, né? Você vai perguntar, eu tenho que pagar? Tenho que pagar água, mas eu posso pagar menos? Posso. Vou economizar. Então, você vai procurar meios de diminuir esse valor. Aí, você vai procurar meios de diminuir o valor do que você está pagando. Então, vai fazer isso. Então, esse é o exercício desse vídeo. Você vai fazer essa tabela com todos essas despesas, tá? Com as entradas todas, vamos olhar de frente para o problema e vamos perguntar linha por linha. Eu tenho que pagar isso? Se disser não, cancelou, já tira da vida. Se disser sim, perguntar, eu posso pagar menos? E aí a gente vai buscar um jeito de pagar menos em cada uma das coisas que a gente colocou ali, certo? Então, esse é o primeiro vídeo, esse é o primeiro exercício. Vamos fazer esse aí e logo logo a gente já parte para o outro, para o próximo, tá bom? Muito obrigada, gratidão. Eu espero ter contribuído aí um pouquinho aí, esclarecendo, acendendo uma luzinha e trazendo uma outra perspectiva para vocês, tá? Um beijão, fiquem com Deus e até mais.